Olá, queridos leitores, tudo bem com vocês? Então vamos continuar aqui essa leitura deste livro. Olha que livro maravilhoso. A Vida Após a Morte, de Tony Cook. Choque ou graça? Ao longo dos anos, ouvi muitas pessoas testemunharem que a presença e a graça de Deus foram especialmente fortes para com elas nos primeiros dias seguintes à morte de um ente querido. Elas realmente ficaram surpresas com o quanto se saíram bem nos dias imediatos à morte do seu ente querido. Foi como se Deus estivesse dando a elas uma medida especial de graça para um momento realmente desafiador na vida. Embora emoções fortes possam vir mais tarde, algumas dessas pessoas mencionaram não sentir perturbações intensas no começo. Alguns poderiam argumentar que essas pessoas estão apenas em estado de choque e que esta realidade ainda não as atingiu. Não creio que seja importante debater se a pessoa está apenas em estado de choque ou se ela está verdadeiramente experimentando a presença consoladora e protetora de uma forma singular. No entanto, parece realmente compatível com a natureza de Deus que ele console sobrenaturalmente seus filhos e lhes permita experimentar a sua paz, que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Em Salmos 46, o salmista descreve uma situação muito tumultuada e turbulenta, mas a sua consciência da presença e do consolo sobrenatural de Deus é evidente nessa passagem. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. Salmos 46, do 1 ao 5 e de 10 ao 11. Mesmo nas situações mais traumáticas, Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio e nosso socorro sempre presente nas tribulações. Quer sintamos ou não a sua presença, podemos estar confiantes de que Ele nunca nos deixará ou abandonará. Hebreus 13:5. A graça de Deus é consistente. O filho já adulto de um amigo morreu em um acidente aéreo. Quando meu amigo recebeu a notícia da tragédia, ele foi imediatamente ao estado onde seu filho morava e ajudou a nora com os arranjos do enterro. Ele permaneceu ali por 2 semanas e fez tudo o que podia para consolá-la e auxiliá-la em transições e ajustes que a família precisaria fazer. Meu amigo comentou que enquanto estava ali, sentiu uma grande força e paz invadir seu ser. Alguns dias depois de voltar para casa, ele percebeu uma reação de esvaziamento. À medida que todas as emoções começavam a afetá-lo,
ele disse que o contraste foi tão intenso que parecia que a presença de Deus o deixará. Entretanto, ele conhecia a Bíblia e sabia que Deus ainda estava com ele, independentemente de como se sentisse. Com o tempo, ele recuperou o equilíbrio espiritual e emocional, mas isso não aconteceu da noite para o dia. A graça de Deus estava com ele de uma maneira muito especial durante aquele período de choque. E a presença do Senhor esteve com ele depois que o choque passou. Ainda que ele não sentisse, o choque pôde afetar a maneira como nos sentimos. Pode entorpecer temporariamente os sentidos, mas em nenhum momento somos privados do amor de Deus ou de ter sua presença em nossa vida. Tenha em mente que não existem duas pessoas idênticas, nem duas experiências ou situações iguais. Entretanto, independentemente de como as personalidade ou a intensidade dos sentimentos possam diferir, o amor de Deus pelo seu povo e o seu desejo de ajudá-lo nunca mudam. Vamos agora para o segundo capítulo. Fases, a recuperação do luto é um processo. Fases, a recuperação do luto é um processo. Antes de perder um ente querido, eu pensava que haveria um período de profunda tristeza por algum tempo. Depois tudo acabaria, mas para mim houve várias emoções distintas que variavam em ciclos: choque, incredulidade, ira, tristeza, lágrimas, tranquilidade, sensação de descontrole, etc. E depois eu me sentia bem, pensando que estava tudo terminado. Então as emoções começavam outra vez. O período mais difícil foi por volta de 6 meses depois da morte do meu pai. Descobri que a recuperação do luto é um processo. E às vezes é um passo para a frente e 2 para trás. Senti-me sem controle das emoções, embora eu soubesse que o Espírito Santo é o meu ajudador e o meu consolador. Durante algum tempo, me senti muito impotente. Aprendi principalmente que há um processo pelo qual você passa, quer queira, quer não. Não ajuda em nada negar a perda. Todos lidam com a separação de maneiras diferentes. Não existe um jeito certo ou errado. Não tema a falta de controle, porque chegará um dia em que você se sentirá normal outra vez. Fases da recuperação. Vários autores escreveram que há certas fases ou estágios que o enlutado experimenta após a morte de um ente querido. É conhecido comumente que essas fases não vêm da forma ordenada como os termos poderiam sugerir. São generalizações e não se destinam a ser rígidas ou aplicadas de forma rigorosa. Cada pessoa é única e, embora possa haver certos denominadores comuns no processo de recuperação da dor, as pessoas não experimentam necessariamente tudo em determinada lista, nem progridem passando por essas diferentes emoções de maneiras semelhantes, sistemáticas e ordenadas. Em seu livro Good Grief, O Bom Luto. Eu não sei falar essa palavra, em inglês é Grandin Westberg, eu acho que é isso.
enumera 10 emoções que as pessoas costumam enfrentar quando experimentam uma perda significativa. Primeiro, o choque. 2, expressão externa da emoção. 3, sentimentos de depressão e solidão. 4, sintomas físicos de sofrimento. 5, sentimentos de pânico. 6, sentimentos de culpa. 7, sentimentos de ira e ressentimento. 8, dificuldade de voltar às atividades normais. 9, ressurgimento gradual da esperança. 10, estabelecimento de uma nova realidade. Devemos ler estas listas e presumir que é obrigatório que toda pessoa que passa pela perda deva experimentar cada uma dessas fases. Experimentar cada uma dessas fases? Certamente não. Lembre-se, são descrições e não prescrições. Mas uma pessoa que perdeu um ente querido pode se sentir consolada caso esteja passando por alguns dos problemas já descritos. Ela pode encontrar alívio ao saber que não é louca, anormal, que não está perdendo a lucidez, nem está fraca na fé. Ela também pode encontrar força ao saber que essas reações específicas não durarão para sempre. Outros usaram uma terminologia diferente na tentativa de descrever o processo ou o padrão típico que as pessoas experimentam ao passarem pelo luto. Alan D. Wolfer, não sei ler esse nome, um conselheiro especializado em trabalhar com pessoas que estão se recuperando do luto. Descreve 3 dimensões do que as pessoas experimentam em seguida à morte de um ente querido: evasão, encontro e reconciliação. A evasão é descrita como aquela fase em que uma pessoa está emocionalmente devastada e se esforça para evitar a dolorosa realidade do que aconteceu. Essa dimensão é marcada pelo choque, pela negação, pelo entorpecimento e pela incredulidade. A dimensão do encontro ocorre quando a dolorosa realidade da perda se instala e tem início o processo de selecionar e de lidar com uma série de problemas. Alguns dos problemas que uma pessoa pode enfrentar e com os quais precisa lidar durante esse processo incluem desorganização, confusão, busca e saudade, ansiedade, pânico e medo, mudanças fisiológica, incluindo dificuldade para comer, dormir bem, como diminuição da energia, emoções explosivas, culpa, remorso e avaliação da culpabilidade. A culpabilidade lida com a culpa. Em geral, a pessoa que sobreviveu diz: se eu tivesse feito diferente. Sentimentos de perda, vazio e tristeza, sentimento de alívio e liberação. Esses podem ser especialmente fortes caso o morto tenha sofrido antes. O fato do enlutado sentir alívio ou liberação não significa que a pessoa que morreu não era amada. O enlutado pode sentir-se assim porque seu ente querido não está mais sofrendo. O Wolfer fez o seguinte resumo da reconciliação, que ele descreveu como a dimensão final do luto. E vamos ficar por aqui com essa leitura e depois nós voltaremos com uma nova leitura, um novo capítulo. Fique comigo e fique na paz do Senhor.